Você está com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Ouça e surpreenda-se. Entrevista. Muito bem, Sorocaba, agora 8 horas mais 29 minutos. E nós vamos abrir espaço agora para falar aliás, é sempre bom falar sobre o trabalho realizado pelo Banco de Olhos aqui da cidade de Sorocaba. E estamos recebendo o Edil Vidal de Souza, que está sempre à frente dos trabalhos, no contato direto com a imprensa, divulgando tudo aquilo que acontece no Banco de Olhos de nossa cidade. Ele trouxe aqui pra gente essa novidade, quer dizer, é um projeto já que vem sendo trabalhado há um bom tempo, mas que agora vem ganhando cada vez mais esse destaque, que é a Caixa para Transporte de Tecido Humano Córneas. Tô lendo aqui como está na caixa. Edil, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Cruzeiro FM. Prazer recebê-lo aqui ao vivo. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Bom dia. Prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. E aí estamos trazendo mais uma novidade do Banco de Olhos, que hoje é o principal banco de olhos do país, é uma referência em captação de córnea, e agora nós estamos trazendo uma ideia que vai facilitar o transporte de córnea entre os estados. O estado de São Paulo, em algumas épocas do ano, tem um excedente de córnea, e essas córneas, para serem transportadas para os outros estados, existia uma dificuldade muito grande, que era o custo da caixa que era utilizada para esse transporte. Com uma ideia simples, em parceria com o Senai, conseguimos desenvolver uma caixa de baixo custo, com alta qualidade de transporte para esses tecidos, né, que são usados para o transplante de córnea. Eu gostaria que você pudesse explicar, então, para o nosso ouvinte a importância dessa caixa e de que maneira ela foi trabalhada aqui por vocês e também juntamente nessa parceria. Então, a importância da caixa é que hoje existe toda uma normatização para o transporte de tecido. Até hoje a ANAC tem algumas exigências para colocar isso dentro de um avião e fazer o transporte. E tudo isso foi atendido nesse projeto. Essa caixa ela consegue transportar até 12 córneas e garantir a temperatura que é recomendada para se manter um tecido por até 36 horas. Foram feitos testes, enviados essa caixa com o tecido para o Amazonas, para Manaus e para Porto Alegre, ou seja, os dois extremos, para ver em que condições essas córneas chegariam lá. E elas chegaram realmente com todas as condições, né, que é necessário para a utilização desses tecidos. E isso vai ajudar muito, porque o estado de São Paulo, no ano passado, conseguiu transportar mais de 800 córneas, apesar da dificuldade e do alto custo desse transporte. Esse ano praticamente não transportou nada, né, pela dificuldade disso. E agora com essa caixa, Sorocaba pode ajudar não só o estado, mas como o Brasil todo a realizar mais transplantes com essa facilidade de transporte. O trabalho da Caixa já vem sendo pesquisado por vocês, essa técnica que é simples, como você explicou também, e o ouvinte poderá ter um pouco mais de noção. Já saiu reportagem no Jornal Cruzeiro do Sul também, mas estará postado também no Facebook aqui da Rádio Cruzeiro FM, para que o ouvinte possa ter a percepção do que é a Caixa, né? Porque falando simplesmente, né, descrevendo no rádio, é diferente. Mas eu gostaria, Edil, que você explicasse ao nosso ouvinte o que significa agora com a aprovação da CNT, que é um dos órgãos que trabalha justamente com essa questão, o organismo, né, do governo federal que trabalha com essa questão dos transplantes no país. Tendo esta autorização, esta aprovação da CNT, como fica agora? Fica mais fácil você trabalhar esta burocracia de buscar parcerias, inclusive até para a produção, de repente, sei lá, de uma linha industrial? Sim, sem dúvida. Agora, com a liberação da Central Nacional de Transplante, a Caixa pode ser usada. E ela chegou nessa condição porque, no projeto inicial feito com o Senai, nós já fizemos uma validação da Caixa pelo um órgão do Inmetro. Então, a Caixa já tem certificação do Inmetro, né, que garante todas as condições necessárias. Após isso, passou por uma aprovação da Anvisa. A Anvisa pediu 2 alterações na Caixa, que é a questão do uso de um termômetro específico interno, que é o mesmo usado hoje no transporte de vacinas. Isso é algo bem simples, já foi adaptado na Caixa. E uma proteção externa, nada mais é que uma caixa de papelão que vai assegurar que, como é uma caixa de isopor, então se ela cair alguma coisa, essa proteção externa vai evitar algum dano maior
a caixa. Então, já atendeu todas as normas e agora, a partir de agora, essa caixa já vai ser enviada para as 27 centrais de transplantes do país, né? Já vai ser enviado esse modelo inicial da caixa, que a caixa já existe um custo, né, estimado para a produção dela, e aí as centrais vão manifestar o interesse, e em cima desse interesse nós vamos dimensionar uma quantidade de caixa que seja feita e buscar um parceiro, que com esse parceiro nós podemos reduzir ainda mais o custo dessa caixa. Enquanto isso não acontece, de que forma o Banco de Olhos pretende ajudar nesse sentido da produção da caixa? Então, a instituição do Banco de Olhos já assumiu a produção de 600 caixas dessa, isso foi assumida pela própria instituição e está sendo disponibilizado para o Ministério da Saúde, que é o principal parceiro nesse trabalho de doação e transplante no país. Essa caixa ela é descartável ou não, Edil? Ela é descartável para o transporte, mas ela pode ainda ser utilizada dentro da localidade, né? Então, como é uma caixa de isopor, a ideia é que ela vá e não retorne. Esse retorno da caixa é muito trabalhoso e custa muito caro. Hoje, para se ter uma ideia, para se buscar uma caixa no aeroporto depois do uso, uma caixa vazia, pode ter um custo até de 100, 120 reais para um motoboy buscar. E uma caixa dessa hoje tem um custo de 50 reais. Então não compensa ir buscar. Agora, quem receber a caixa, se a caixa tiver condições, ele pode ainda continuar usando a caixa. Só para ficar um pouco mais claro ao ouvinte, então tem a caixa de isopor, que ela armazena então o tecido humano, né? As córneas no caso. E fora esta caixa de isopor tem uma caixa de papelão que a protege, é isto? Exato, existe uma embalagem secundária, que é uma embalagem de proteção, existe a caixa de isopor e internamente essa caixa existe uma estrutura que foi criada para garantir o posicionamento dos frascos onde o tecido fica armazenado, ou a colocação dos geloques, né, que vão manter essa temperatura, e o termômetro que vai registrar a temperatura de saída e a temperatura de chegada no seu destino. Quantos frascos cabem em cada caixa? Então, a embalagem, o suporte interno, dependendo do tipo de frasco, ele pode chegar de 12 a 15 frascos transportados. E ela resiste às variações de temperaturas, dependendo do estado? De repente você vai para um estado mais frio ou para um estado um pouco mais quente? Então, essa caixa foi submetida a teste pelo órgão do Inmetro, onde mandou para Manaus e para Porto Alegre, com essa finalidade já de verificar as condições de temperatura que essa caixa ia apresentar em regiões diferentes do nosso país. E não houve nenhuma degradação por parte disso? Não, ela atendeu de forma satisfatória a todos os requisitos das normas. Edil, nós temos aqui a participação, nós temos o nosso WhatsApp, recebendo aqui sempre as mensagens. O Eduardo Flacker sempre participa conosco aqui, ele dá os parabéns a você, ao Banco de Olhos de Sorocaba, até ele destaca aqui, é um orgulho para a cidade ter uma instituição como essa, que é referência em todo o Brasil, e realmente o Banco de Olhos aqui em Sorocaba, quem passa ali naquela região onde está instalado, percebe essa ampla movimentação, né? A movimentação é o dia todo, e eu tenho certeza que esse trabalho, esse atendimento é possível devido à organização e à maneira como vocês se dedicam a esse trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Recebe gente de todo o estado, pode-se falar de todo o Brasil também, Edil? Hoje o Hospital Oftalmológico, que nasceu do Banco de Olhos, que por sinal hoje completa 19 anos. Dia 6 de novembro, tem uma data festiva já. Exatamente. Completando 19 anos. 19 anos. Estaremos hoje. Cruzeiro FM completando 19, agora dia 11. Então, vamos comemorar juntos também, Edil. Com certeza. Então, esse trabalho do Banco de Olhos virou uma referência não só nacional, como internacional. Hoje nós recebemos pacientes do país todo, principalmente para a realização do transplante de córnea, que é a principal referência do hospital, mas ela também é referência em muitas outras patologias. E além desse atendimento a essas pessoas, também recebem pessoas do mundo todo para desenvolvimento. Então o BOS hoje, além de atendimento, é um grande centro de pesquisa e desenvolvimento na área médica de oftalmologia e também na área de otorrinolaringologia. E aí eu me lembro que quando repórter, várias vezes com os mais diversos profissionais do Banco de Olhos, do hospital, falando justamente em receber esses profissionais fora do país, muitas vezes, que gostariam de conhecer essa estrutura, de que maneira as coisas acontecem aqui em Sorocaba.
Quantos transplantes são realizados em média por semana, por dia, dentro dessa movimentação toda que é o Hospital Oftalmológico aqui de Sorocaba, Edil? Então, hoje a média de transplante mensal do hospital é 200, já chegou a 300, obviamente como a fila diminuiu, o número de transplantes diminuiu também, mas a capacidade do hospital seria de fazer o dobro disso ou até mais. Então, em média, por dia é possível fazer de 10 a 20 transplantes. E as pessoas que querem doar, os familiares, esse contato com o banco de olhos acontece de que maneira? Porque perder um amigo, uma pessoa querida, é um momento difícil. Então, muitas vezes a pessoa nem pensa, fala, não, vou doar e quero fazer um gesto, a pessoa está tão preocupada, um momento tão difícil. Existe todo um cronograma de apoio também a essas famílias? Com certeza. Hoje a grande diferença que o Banco de Olhos faz nesse trabalho é esse trabalho de conscientização permanente. Então, o hospital é um resultado de um trabalho bem feito de Banco de Olhos que conseguiu conscientizar a população através de campanhas, né? Campanhas na rádio, campanhas na TV, ou seja, em todos os meios de comunicação, e manter sempre esse material disponível para quem precisar. Então, hoje, as empresas, indústrias buscam o Banco de Olhos, a parceria do Banco de Olhos, para realizar palestras de conscientização dentro das CIPATs. Então, lá nós vamos falar o que pode levar uma pessoa a precisar de um transplante de córnea ou qualquer outro tratamento na área de oftalmologia, porque hoje as pessoas pensam que o transplante é para quem nasceu cego. E, na verdade, hoje, acidente doméstico pode levar a um transplante de córnea, acidente de trabalho, acidente automobilístico, infecções. Esses dias nós recebemos um general do Exército Brasileiro que desenvolveu um fungo na córnea após ele pegar um livro velho que ele ia ler. E ele precisou de um transplante de córnea e veio fazer aqui em Sorocaba. Então, é através dessas campanhas que nós passamos essa mensagem e mostramos a importância desse gesto de doação, pois a doação ela só pode ser efetivada se a família concordar. Então é importante a divulgação, é importante que as pessoas façam o seu cartão de doador, mostre isso para os familiares e com isso, se algum dia precisar, a família vai ter ciência de que aquela pessoa queria doar e vai fazer a doação dela, não só da córnea, como de qualquer outro órgão. Esse cartão, de que maneira ela consegue fazer? Como que ela pode se manifestar? Então, essa é uma das marcas registradas do BOS, o cartão de doação, que é simbólico, e ele está disponível para quem precisar, não só aqui, mas no Brasil todo. Nós enviamos sem custo nenhum através do correio. Ela pode solicitar esse cartão pelo nosso site, que é o www.bos.org.br. Edil, com relação a essa questão dos transplantes de córnea, as pessoas falam, é muito fácil, né? Hoje é mais simples você fazer esse transplante e você encontrar doadores. De fato, está simples mesmo? O Banco de Olhos ainda encontra certas dificuldades nesse aspecto? Muitas, né? Na verdade, a doação não pode parar, porque hoje 80% dos transplantes que nós fazemos são em pessoas jovens, em virtude de uma doença chamada ceratocone. Ceratocone é uma deformação da córnea, a córnea fica com um formato de cone. O tratamento inicial é o uso de uma lente rígida, uma lente dura, que tem um alto custo e causa um grande incômodo ao paciente. Se ele se adaptar a essa lente, ele não precisa de um transplante, mas se ele não se adaptar e a doença evoluir, ele vai ter que passar por um transplante de córnea. E isso é na faixa dos 20 aos 30 anos de idade. Como nós temos um país populoso, nós temos muitos jovens, então quer dizer, sempre vamos estar precisando de doação. Então, por isso não pode parar a doação. Existe até uma grande dificuldade que nós temos hoje, que é uma corrente que existe na internet. Começou com e-mail, agora já evoluiu, está no WhatsApp, que diz que o Banco de Olhos de Sorocaba joga a córnea fora. Não joga. Hoje realmente nós temos bastante doação, nós trabalhamos com 500 doações no estado,
Nós temos unidade de captação aqui na cidade de Sorocaba, na região de Sorocaba, na região de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Baixada Santista e na capital. Esse é o trabalho do Banco de Olhos para se manter essas 500 doações hoje no Estado, né? E todas essas doações são destinadas ou para o Estado ou para outros estados. Ainda no Brasil existe hoje, não é atualizado, mas existe o registro de 10 mil pessoas esperando por um transplante de córnea. Esse número é muito maior, porque tem muitas pessoas que não têm o acesso ao atendimento especializado para fazer o diagnóstico e a indicação dessa cirurgia. Por isso, Sorocaba recebe muitas pessoas de fora, porque tem um hospital de portas abertas para essa patologia e todo mês realiza um mutirão onde recebe pessoas do Brasil todo com essa finalidade de fazer o diagnóstico, indicar e realizar o transplante de córnea. Edil, recentemente você até atendeu a nossa reportagem a uma ouvinte que tinha essa dúvida da questão do mutirão para a cirurgia da catarata, né? E ela até manteve contato conosco porque ela fez o cadastro dela em 2013, no final de 2013, e ela entrou em contato com o hospital solicitando informações. E a fila, qual é a previsão? Tem previsão? E falou, nossa, caminhou tão pouquinho, eu era número 1000 e alguma coisa, e agora continuo com 1000 e alguma, não mudou quase nada. E ela tinha essa dúvida, o que está acontecendo? Você explicava na reportagem da possibilidade de até 2.000 cirurgias, né? E quando de um universo de quase 6.000 recentemente, quer dizer, há uma diferença muito grande. É a questão de verba federal, está faltando dinheiro, o governo federal desistiu desse projeto, o que está acontecendo, Edil? Bom, o hospital é uma instituição filantrópica. Como instituição filantrópica, por lei, nosso atendimento tem que ser destinado 60% para o público do SUS. Hoje, atualmente, nós atendemos 70%. Então, atendemos além dessa cota inicial. Nós dependemos, apesar do recurso ser SUS, nós dependemos desse recurso. Apesar dele ser pequeno, ele é o suficiente para a gente conseguir realizar mais atendimentos. Então, nós trabalhamos em cima do recurso. Como eu falei, na área do transplante, existe um recurso a nível federal que me permite realizar quantos transplantes eu tiver condições de fazer. A nível de atendimento de catarata, retina, glaucoma, o recurso é regional. Então, ele é dimensionado para atender uma determinada população. Esse recurso existente hoje para a nossa região aqui de Sorocaba, região de saúde, que envolve 48 municípios, é insuficiente. Não existe reajuste nos últimos 10 anos e, além de não existir reajuste, não houve aumento nesse valor de repasse. E a nossa região cresceu muito. Se você pensar bem, o hospital está fazendo 19 anos, em 19 anos não se construiu um hospital novo na nossa região. E nos últimos 2 anos saíram mais de 5 shoppings. Então não preciso dizer o quanto cresceu a população na nossa região. Então, só que a região metropolitana de Sorocaba agora também. Exatamente. Só que em termos de recurso não houve aumento nenhum para o atendimento. Então nós ficamos nessa dependência. Se o governo cria programas de recursos extras, como aconteceu no ano passado, quer dizer, esse programa já existe. Só que o recurso sempre é liberado de formas diferentes. Então, ano passado liberou mais, nós fizemos mais. Esse ano liberou menos, nós temos que fazer menos. O ideal para um serviço igual ao nosso é que o recurso seja sempre o mesmo, porque daí eu posso usar a minha capacidade, estruturar a minha equipe médica, a minha equipe de profissionais, para que se mantenha um atendimento contínuo. É muito difícil para nós pararmos um final de semana fora da nossa retina, convocar a população, convocar minhas equipes para poder fazer um atendimento maior do que é necessário, porque o recurso foi liberado para aquela situação. Então essa é a briga que nós temos hoje. Precisamos de ajuda, já estamos tentando isso com o Estado, mas não conseguimos nenhuma evolução. Estamos tentando agora diretamente no Ministério da Saúde e precisamos de ajuda, né? Ajuda dos políticos, ajuda de todos que possam. Os nossos deputados estão trabalhando. Esse recurso tem que ser trabalhado, né? Brasília e Estado, e isso é na esfera política, e aí precisa haver uma mobilização para que se aumente esse recurso. A estrutura para atender mais existe. Ela pode ser adequada, podemos fazer muito mais, existe demanda para isso. Um exemplo hoje para vocês é a retina. A retina é uma das patologias crônicas que nós temos. Quando eu falo patologia crônica, é que o paciente casa com o hospital.
né? Ele vai ficar o resto da vida tendo que fazer um acompanhamento, porque a retina as patologias de retina, em maior parte, têm consequência ao diabético. E hoje a população diabética aumentou bastante. Para se ter uma ideia, hoje um paciente que eu tenho que acompanhar pode esperar até por 7 anos. Por um atendimento. Então nós temos que priorizar os atendimentos de urgência daqueles pacientes que podem ficar cegos e, infelizmente, colocar esses outros pacientes que precisam de acompanhamento numa fila e ele fica à mercê da sorte, porque realmente é muito tempo. Quer dizer, é bom de certo ponto, mas não tão bom assim os tais dos mutirões que acontecem lá no hospital para atender a demanda, justamente porque o recurso é liberado justamente para esta finalidade. Sim, essa política de cirurgias eletivas, chamadas mutirões, ela é muito bom para os hospitais que não são especializados, porque daí se ele tem uma ociosidade, ele pode usar aquela ociosidade para atender aquela necessidade momentânea. Diferente do nosso caso, que é um hospital especializado que mantém uma estrutura permanente para essa finalidade. Eu não tenho por que fazer mutirão, eu tenho que ter mais recursos para mim manter o máximo do atendimento que eu tiver condições de fazer. Quer dizer, hoje o recurso que vocês têm, os recursos que são passados, eles não são suficientes para que vocês mantenham uma rotina de demanda, é isso? Não, hoje nós temos, como eu disse, eu tenho 7 mil pessoas esperando por um atendimento de retina, eu tenho 4 mil pessoas esperando por um transplante, por um atendimento de glaucoma, eu tenho pelo menos 5 mil pessoas esperando por uma cirurgia de catarata, né? E sem falar que nós ainda fazemos o atendimento primário, que é o atendimento de óculos de refração, que é o que a gente tenta fazer menos, porque isso os municípios, os pós-saúde têm condições de absorver. Muitas vezes as pessoas falam, eu estou esperando para fazer um óculos no hospital já há 2, 3 anos. Esse é atendimento primário na nossa área, e isso a rede básica tem condições de fazer. Nós temos que priorizar os atendimentos mais específicos, onde exigem tecnologia, exigem profissionais mais especializados para poder tratar um paciente que tem o risco de perder a visão, ficar cego, e isso é irreversível. Além do BOS, que é uma referência, existem outras unidades hospitalares especializadas nos mesmos serviços que vocês oferecem no Brasil? Sim, diferente da nossa situação, as outras grandes instituições que desenvolvem um trabalho de referência na área de oftalmologia estão ligadas às universidades. É o caso da Escola Paulista de Medicina, é o caso da Unicamp, é o caso até da própria Santa Casa de São Paulo, que tem serviços acadêmicos muito bons na área de oftalmologia e se tornam uma referência. Agora, no nosso caso, nós somos uma instituição filantrópica. Nós não temos recurso direto do governo, nós temos que produzir para manter a estrutura que nós temos. Muito bem, Edil. Gostaria de agradecer a sua participação, a presença ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira, falando um pouco desse novo trabalho, essa nova conquista, esse novo sistema que vocês estão adotando em parceria com o pessoal lá do Senai de Itu, e também, claro, trazendo essas explicações, porque muita gente acaba procurando a imprensa, o nosso jornalismo, para tirar uma dúvida, intermediar esse contato, às vezes na correria do dia a dia. O atendente pode, às vezes, explicar de uma maneira tão rápida que a pessoa, às vezes, fica até insatisfeita. Puxa vida, não me deu a atenção que eu gostaria. É que é difícil atender, talvez, uma quantidade tão grande de ligações e tantas dúvidas, e nada melhor do que utilizar a imprensa, e por isso que os nossos ouvintes utilizam muito desse mecanismo da Rádio Cruzeiro FM, que nós colocamos à disposição para tentar esse contato de uma maneira rápida, utilizando o exemplo dessa senhora do Parque São Bento e explicando para tantos outros que estão nos acompanhando dessa atual situação hoje que passa o hospital. Então, nós agradecemos demais, justamente sempre que você pode, você está nos atendendo por telefone, e hoje, pessoalmente aqui, leve um abraço também a todos os funcionários, a toda a diretoria, pelo excelente trabalho que vocês realizam lá. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, né, de vir trazer essa novidade aí, que eu acho que ainda vai dar muitos frutos. Já está sendo considerado um modelo para o transporte de órgãos também. Então, o Ministério, através da Central Nacional de Transplante, já está vendo a possibilidade de fazer essa mesma adaptação para o transporte de órgãos, que eles têm muita dificuldade. E parabéns ao hospital pelos 19 anos e parabéns ao Cruzeiro FM pelos 19 anos. Muito obrigado aí pela oportunidade.